Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. AFHI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de CRI, de papéis. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 96,50. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,47%. Ele vem sendo negociado no PVP de 1, e isso significa que, teoricamente, ele está ali bem próximo do seu valor justo. É um fundo que já está negociando com uma ótima liquidez, já com quase uma liquidez altíssima, né? Ali de alta a altíssima, porque ele já negocia quase 2 milhões por dia, uma média de 1.690.000 por dia. Ele também vende uma variação positiva, ou seja, ele conseguiu se recuperar nos últimos 12 meses, está com 12,77% de variação positiva. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse não é um fundo que tem um grande histórico. Ele veio a mercado ali nos idos de 2021, em abril de 2021, quando ele veio a mercado, ele é um fundo de base R$100. Ele vem em um momento complicado aí do cenário. E aí as suas cotas despencam ali para R$90, R$95 mais ou menos, mas rapidamente se recuperam e ficam ali novamente próximos a 100. Chegando também, inclusive, a R$103, R$104 durante o período. Durante a situação das eleições aqui no país, os fundos de papel estavam lateralizados ou até em queda. E aí, passadas as eleições, esse fundo também entrou nesse ciclo, saindo de R$100 para algo de quase R$90, na casa de R$92, R$93, R$94. E aí, desde março do ano passado para cá, março, abril, o fundo esboça esse cenário de recuperação que a gente vê nos últimos 12 meses, voltando próximos ao 100, 95, voltou ao 100 e agora ele está lateralizado, mas com uma pequeníssima tendência de queda nesses patamares atuais de cotação aí. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. A gente vê o nome, o CNPJ, é um fundo para investidores geral, ele é um fundo de papel, né, títulos e valores imobiliários, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que já tem mais de 38 mil cotistas e quase 4 milhões de cotas emitidas. Ele vale 96,07 e tem um patrimônio aí de 383 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo foi de 96 centavos. Continuando no site, agora a gente vê o yield médio, né? É um fundo que, durante o período de inflação mais elevada, ele pagou acima de 1,2 de média, o que é um yield muito alto, né? E atualmente ele se assentou próximo a 1% de média. E isso aqui a gente vê também nominalmente nos dividendos. Então, o fundo entregou um dividendo maior quando a inflação estava mais acelerada, com dividendos acima de 1,20, e agora ele está com o dividendo mais estabilizado ali, próximos de R$1. Nominalmente dizendo, a gente vê isso aqui, ó. Então, nos últimos meses, 1,5, 1,2, R$1, 95 centavos, e no dia 14 de junho, o fundo pagou no dia 21 de junho, 96 centavos aí de dividendo. E, continuando no site, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Esse é um fundo que não tem 2 anos, mas ele tem mais de 2 anos e não tem 5 anos. Não é justo com o fundo a gente fazer essa comparação, porque ele perde 2 anos de rentabilidade. Então isso aqui é um pouco injusto com o fundo. Contudo, note, nos últimos 3 anos, lógico que os outros índices aqui são 5 anos. Lembrando que esse fundo está com 3 anos a menos de referência. Então nos últimos 5 anos, o índice de dividendos das ações vem com 54%. Esse fundo, em apenas 3 anos, vem com quase 49%. Então, na minha humilde opinião, aqui já reflete que o fundo está tendo uma altíssima rentabilidade. Com 2 anos a menos de rentabilidade, ele está superando o CDI com 5 anos, com 46%. A inflação de 5 anos, 32%. E o IFIX de 5 anos, 26%. Ou seja, o fundo até aqui vem se mostrando um ótimo fundo com uma ótima performance. E eu acho ele, na minha humilde opinião, um dos melhores fundos, principalmente no segmento de papéis aí da nossa bolsa, no combo tanto de rentabilidade quanto de gestão, como a gestão vem se portando. Enfim, só tem a tecer bons comentários a respeito do fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, faça uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação ajuda demais.
Outra forma de nos apoiar é se tornando membro aqui do canal. É um valor baratinho, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto, ela vai te ajudar a organizar seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, vai te ajudar até no poder decisório para você decidir em qual ativo investir. Ela é muito completa, barata, acessível, compre, porque comprando o produto vocês nos apoiam financeiramente, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Comprando os e-books você vai ter um ótimo produto, com bastante informação e o principal, você também dá apoio financeiro ao canal. Como eu venho trazendo nos últimos vídeos, a gente tem tido uma procura, né? Pessoas pedindo ajuda para estruturar uma carteira, mentoria, consultoria, coisas nesse sentido. Se você tiver um interesse, manda mensagem para o Instagram ou para o e-mail do canal. Lembrando que eu não faço indicação de ativos, eu vou falar o meu jeito de investir, a minha ideia, o meu ponto de vista para tentar te ajudar você na sua jornada de investimentos aí. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. Como o vídeo é gravado com antecedência, não deu para eu esperar o próximo relatório, mas quando esse vídeo for ao ar, acredito eu que eles vão ter lançado um relatório mais recente. E aí, assim que possível, eu tento trazer um relatório um pouco mais recente aí, mas o relatório tem informações interessantes. Então aqui a gente vê algumas informações, a taxa do fundo realmente é 1%, eles não cobram performance, isso que é bem interessante, e o resto das informações meio que a gente já viu. Continuando aqui no relatório, ele fala suas formas de contato com a gestão, tá? Diversos caminhos para você ter contato com a gestão. E ele mostra que com 3 anos de fundo, que o fundo realmente está com a rentabilidade acima do CDI e acima aí do IFIX. Então veja isso aqui de forma muito positiva. Outro ponto interessante aqui, o fundo está passando por emissão. Então, no momento atual, na data em que eu gravo o vídeo, ele está nesse período aqui, ó, já na fase final da sua captação. Infelizmente, o fundo não captou muito aí do que ele queria. Eu espero que nessa segunda fase de montante adicional, direito de sobras e tal, que haja bastante procura por investidores profissionais, etc., que o fundo possa captar. Ele está tentando captar aí 120 milhões. É interessante o fundo captar mais para que ele faça uma pulverização dos recursos e, com isso, ajude na diminuição do risco. Então, o fundo, na data do relatório, o fundo gerou ali 99 centavos de resultado, ele entregou 95, ele tem um resultado total de 29 centavos acumulados, mas o que está realmente em caixa é 12 centavos. E aí, ele tem um resultado acruado e não distribuído de 17 centavos aí futuros. Então, a gente vê o seguinte, que aqui é o quanto o fundo gerou de resultado e quanto ele distribuiu. Ó. Gerou de resultado, distribuiu. Então, ele vinha com a reserva lateralizada, aumentou bastante a reserva lá em setembro, e aí ele começou a consumir a reserva e quase zerou essa reserva agora nesse ano, em janeiro. E agora a gente vê que ele iniciou novamente agora um movimento de voltar a fazer boas reservas. E essa reserva grande que ele fez ajudou a linearizar a entrega dos dividendos. Então, momentos de vacas magras, ele conseguiu manter a distribuição, mas em momentos que ele estava com saldo um pouco mais gordo, ele foi também continuando distribuindo lateralizado. Isso é um ponto até interessante. Ele fala sobre o resultado, eu vou pular. Sobre os rendimentos aqui também, eu vou pular. E a gente vê sobre as movimentações. Então, recentemente o fundo comprou 6 milhões no CRI da TRX. TRXF lá, né? Leroy Merlin e tal, ó. Então eles adquiriram um CRI de 6 milhões. E aqui ele fala sobre projeções. Essa parte de projeção, vamos ler, tá? Só para a gente ver mais ou menos a perspectiva aqui que a gestão acha. Em abril, a receita do fundo foi positivamente impactada pelo aumento na linha de receitas com correção monetária, em virtude do IPCA de fevereiro, ou seja, 0,83. Considerando que em março e abril de 2024 o IPCA foi de 0,16 e 0,38, a equipe de gestão optou por manter a estratégia de linearização dos rendimentos, buscando uma distribuição mais estável e equilibrada para os investidores. Aí ele continua. Conforme fato relevante divulgado no dia 23 de maio de 2024, o ALZR11 comunicou ao mercado que celebrou o instrumento particular de compromisso de venda e compra para aquisição de 2 lojas de varejo atualmente locadas para o grupo Fartura Hortifruti, a rede Oba. Tais lojas estão sendo localizadas em São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto.
E essas lojas compõem um lastro de 2 séries de CRIs que a equipe de gestão da FHI estruturou e compõe a carteira do fundo. Para que a venda se concretize, essas séries aí, dos ativos deverão ser resgatados, o que inclui pagamento do prêmio aos titulares do CRI. Então, uma compra de um fundo pode impactar aqui, porque eles podem receber antecipadamente, né, e gerar uma receita bem interessante aí para o fundo. Continuando no relatório, ele fala sobre o retorno. Aqui eles conseguiram vender um CRI, e a TIR, a taxa interna de retorno anualizado, foi de 18,87%. Eles investiram 17 milhões no CRI, venderam um CRI com um lucro de 4 milhões e 400 mil. Isso foi em 31 meses, em menos de 3 anos. Ou seja, isso aqui trouxe um retorno de, em média, 18% ao ano. Então, boa jogada da gestão aí, ponto muito, muito positivo. Aqui ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Em abril, que é o que eles trazem no último mês, né, o fundo receitou 4 milhões e 300, e é o que eles falam, que a correção monetária foi melhor do que nos meses anteriores. Então, ele 3 milhões dos juros, 1 milhão e 100 da correção. Os CRIs geraram um prejuízo de 83 mil. Os FIIs geraram um lucro de 10 mil. Tudo isso aqui é giro, né? Agora, os FIIs da carteira gerou 3 mil para o fundo e renda fixa 173 mil. No mês, o fundo gerou 350 mil de despesas, gerou um resultado de 3 milhões e 900, distribuiu 3 milhões e 700. Nós vamos fazer um cálculo da despesa aqui, ó. Essa despesa total no acumulado do ano foi de 1 milhão e 300 e o fundo gerou de receitas 15 milhões e 600. Então vamos ver o que isso representa frente às receitas. Vamos calcular na prática aqui. Vamos lá. 1 milhão 338 mil vezes 100, dividido pelo total receitado de 15 milhões 629. Então no acumulado do ano, o fundo vem com despesas de 8,56%, o que eu reputo ser totalmente aceitável, barato, acessível. Até 10% eu acho totalmente normal. De 10 a 15 eu já acho careira, então eu vejo como a gestão vem fazendo um ótimo trabalho. Reforçando, né, reiterando que o fundo atualmente conta com 12 centavos de reserva, isso aí pode ajudar a amenizar possíveis quedas aí. E aqui ele traz seu histórico de rendimento, né, e o que isso representava frente à cota naquele momento. Isso aqui eu não costumo considerar muito. A gente vê um ponto positivo, o fundo vem começando a ganhar gosto dos cotistas no mercado, saindo de uma base de 26 mil cotistas em novembro, para atualmente 34 mil cotistas. E eu espero que o fundo cresça cada vez mais. Porque, como eu disse, esse é um fundo que eu considero ser um dos melhores do mercado pelo combo total que a gestão vem fazendo. Aqui ele mostra a variação da cota patrimonial, só que isso aqui é totalmente interessante, né? Mas assim, um pouco irrelevante, porque tem a ver com a marcação mercado e tal. Então você vê que essas oscilações ocorrem, não é porque teve problema, inadimplência, default nem nada. É o quanto os seus ativos são marcados. Momento assim, tem a ver com precificação de curva longa de juros e tal, coisas nesse sentido. Enfim. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere então nos apoiar de forma gratuita. Faça simplesmente aqui nesse vídeo, você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para o canal faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ele no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo de papel? Comenta que seu comentário é muito importante. E aí eu gosto sempre de reforçar as informações, né? Eu tenho esse fundo, mas eu sou conflitado. Por quê? Às vezes eu vou falar positivamente de fundos que eu tenho ou que eu não tenho e tal. Então, bastante cuidado. Não tome decisões baseadas apenas na nossa opinião, né? O fato de eu ter o fundo não significa que ele é bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por que eu acho ele um bom fundo? Ora, a gestão tem abdicado de taxas, ele tem arcado, bancado a própria subscrição. Lógico que não seja inocente, ninguém vai fazer nada de graça porque é bonzinho. Quanto mais o fundo crescer, mais o fundo, a gestão também vai receber. Então ela perde um pouquinho agora para, no médio e longo prazo, ela ganhar muito mais com isso. Mas, poxa, eles vão no contrafluxo das demais gestoras aí, né? Então, o fato dele fazer esse tipo de posição, para mim, é algo muito, muito positivo. Além do mais, eu vejo um fundo diversificado, pulverizado, com bom risco, eles fazem boa gestão de risco. Eu só tenho a tecer comentários positivos. O fundo tem boa liquidez, é um fundo novo, mas com ótima performance. Então, eu gosto muito do fundo da gestão e, na minha opinião, é um dos melhores aí de papel do nosso segmento aí.
E de novo eu reforço, o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo, sou conflitado. Isso então não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. A primeira meta que é chegar aos 50 inscritos, que alcançamos, e agora a gente quer chegar a 100 inscritos. Vai lá no canal Mu Notícias e se inscreva e nos ajude a continuar crescendo o canal. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de reforçar o recadinho lá do início do vídeo. Nós estamos fazendo consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, ajudas nesse sentido. Se você está perdido, quer ajudar a organizar seus ativos, eu posso mostrar a minha forma de investir, posso dar a minha ideia de como eu faço meus investimentos. Lembrando que eu não faço indicação de ativos. Então, se você tiver interesse, achar que eu posso te ajudar nesse sentido, manda uma mensagem aí para o e-mail do canal ou para o Instagram, que pode ser que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente vê as negociações a mercado e entra na parte de composição da carteira. Eu tenho falado isso nos vídeos anteriores. Essa parte aqui eu acho que seria interessante você sempre pesquisar da seguinte maneira. Note, ó, aqui a gente vê a carteira do fundo e você olha para esse ativo aqui, ó, CRI Pernambuco. Então, esse ativo, ele representa 6% da carteira, uma taxa de CDI mais 5, é um CRI pulverizado, um segmento de incorporação. E, poxa, a maior posição do fundo, 6%, caramba, muito bom, né? Porque eu acho que tem que ser exposições abaixo de 8%. Se você olhar somente para isso, você pode ser induzido a erro. Então você aperte a tecla Ctrl mais F do seu computador e digite o seguinte, ó. Vamos lá, Pernambuco. Tudo que tiver de Pernambuco dentro do relatório gerencial, ele vai encontrar. Então o que você vai ver que ele encontrou aqui, ó? Ele encontrou 3 palavras Pernambuco. Aquele CRI que ele vendeu, e aí você vai ver que tem mais 1 e 2 lá embaixo. Então, realmente, ele só tem exposição atualmente a 6% do portfólio nesse CRI Pernambuco. Agora, note outro cuidado. Ó. Vamos lá para esse OBA, que é o próximo da lista. Ele já achou 11 informações. Então, aqui que eu quero trazer para vocês. Ó. O primeiro OBA do portfólio está aqui com 4,08. Mas se você continuar apertando o OBA aqui, ó, aqui fica fácil que está aqui. Mas, se você tem dificuldade de procurar, ó, continuando apertando, o próximo OBA aqui, ó, está aqui embaixo. Então, ó, ele vai ter ali, ó, 4%. Mas esse OBA, vou arredondar para 3, tá? 7%. Vamos para o próximo OBA. Mais outro aqui, ó, 2,65. Então, 7, ó, 9,5%. Vamos lá para o próximo. O próximo, ó, mais 2,6. 9, 10. Então, 12% de exposição no OBA. Vamos continuar. E aí são esses 4 OBAs aí. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito interessante que você estude dessa maneira. Para que aí você não seja induzido a erro aí, porque às vezes você vê essa exposição de 4, aí depois você não olha com atenção aí, vê a exposição depois de 2% e tal. Então, o único ativo que eu vi concentração do fundo é esse OBA aqui. Mas 12% nele está acima dos 10, que seria algo saudável, tá? E como ele está pulverizado em diversos ativos aí, sequer ele precisa fazer as vendas e tudo. Mas se você vai investir nesse fundo, você tem que saber dessa concentração. Isso é um risco elevado que o fundo carrega. Eu espero, né? A OBA aparentemente é uma boa empresa. É uma empresa que vem por uma expansão gigantesca. Ela está crescendo muito, muito, muito. Então, eu acho que não vai dar problema. Mas, de novo, não interessa o que eu acho. Você tem que saber que 12% é uma exposição a ser considerada. Continuando no relatório, a gente vê toda a pulverização dos ativos. E aí a gente vê que, depois de tudo, o fundo ainda tem um caixa de 5,68%, que ajuda ele aí, né? Ele mostra o resumo da carteira. Então ele tem ali CRIs alocados a IPCA. É 61% do portfólio, uma taxa média de IPCA mais 7,95, uma taxa boa, né? Ele tem mais CRIs ali, indexados pré-fixado, travado em 10%, quase nada, é irrisório. Ele tem mais 32% do portfólio indexado a CDI mais 4,36, né? Interessante. E o seu caixa deve estar rendendo ali 100% do CDI. O que ele comprou recentemente, a gente já viu lá em cima, né, no resumo, ele comprou 6 milhões aí do CRI da Leroy Merlin, da TRXF. Aqui a gente vê as alocações do fundo, como eu já antecipei, percentual em PCA e CDI. Ele tem 94% alocado em ativos, ele tem quase 6% em caixa. Os seus ativos, 44% são pulverizados. Ele tem contratual 38%, 17% do setor corporativo. O próprio fundo faz uma classificação dos seus ativos.
Então 66% são ativos de baixo risco, e ele tem 33% de ativos high yield. Então esse fundo, ele é um middle risk, mas ele está mais para middle, indo para o lado do high grade, do que um middle indo para o lado de high yield. Então ele é um médio, ó, se a gente tivesse 5 classificações, ó, high yield, middle risk, high grade. A gente está mais vindo aqui para o high grade do que indo para o high yield. Continuando, a gente vê as alocações, os segmentos, securitizadoras, série únicas e tal. E aqui a gente vê o resumo das operações. Para mim, essa aqui é uma das partes mais interessantes dos relatórios, mas que eu vejo que, investidores não dão tanta atenção. Então aqui, ó, esse CRI, Alphaville, o fundo adquiriu a taxa de IPCA mais 7, é pulverizado. O que foi dado como garantia desse CRI aqui? Foi dado cessão fiduciária de recebíveis, fundo de reservas e fundo de despesa. E aí, para mim, essas garantias não são garantias muito, muito boas. O ideal é quando é dado alienação fiduciária de imóvel, que é muito sólida, você não tem muito risco de se perder. Se você quiser ver com detalhes esse tipo de operação, você vai clicar aqui, ó, em visualizar a operação. Vou abrir um aqui só para vocês verem, né? Então aqui você vai ver data de emissão, taxas, lastro, destinação dos recursos, garantia e reforço de estrutura, resumo. Então você tem bastante informações a respeito desse tipo de situação. E se você quiser ir mais a fundo ainda, você ainda consegue vir aqui, ó, no código da operação, e aí você vai ver todas as regras desse CRI aí, como é que ele foi criado e tal. Então aqui é bem interessante, sabe? Acredito que se você quiser se aprofundar e deleitar mais sobre isso e tudo, né? A própria gestão diz que é um ativo de baixo risco, ó, high grade. É interessante se você quiser estudar cada vez mais. É uma das partes que eu acho que tem que ter mais atenção por parte dos investidores. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever. Tudo isso nos ajuda imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I